Nessa edição do Agricultura BR, você vai entender o que acontece no mercado do café, por que os preços são tão baixos e por que eles chegam dessa maneira no produtor rural brasileiro. Nessa edição, você tem uma entrevista exclusiva com França Júnior, analista de mercado de grãos da Datagro, que hoje mais cedo participou e promoveu uma importante conferência falando a respeito do que pode acontecer no mercado da soja e do milho. Você tem entrevista exclusiva no Agricultura BR dentro desta edição, que vai trazer para você também o que vem acontecendo com o clima e o que esperar para a nova temporada. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Uma boa tarde para você, porque o Agricultura BR começa falando de algo que acaba impactando no bolso de todo cidadão brasileiro. Eu estou falando do tabelamento de fretes, uma vez que as decisões finais elas não ocorrem. Isso deixa um panorama de incertezas no Brasil. Se por um lado o governo federal tenta fazer com que essa imposição ela aconteça da maneira mais rápida possível, quem defende que isso não pode acontecer e principalmente a sua inconstitucionalidade prefere que as decisões sejam tomadas em instâncias inferiores. É o que você vai conferir agora na reportagem de Catarina Martorelli. A polêmica em torno da tabela do frete continua. Como o presidente Michel Temer ainda não sancionou a medida provisória 832, os exportadores querem que a decisão saia do Supremo Tribunal Federal. Todas as discussões na Justiça contra o tabelamento estão suspensas por uma determinação do ministro Luiz Fux, que é o relator de 3 ações de inconstitucionalidade sobre o tema. O caso está parado por causa do recesso parlamentar e só vai ser retomado a partir do dia 27 de agosto. Foi para essa data que o Fux marcou uma audiência pública com entidades e especialistas. E só depois dela é que o ministro deve tomar uma decisão. Mas como o tempo é considerado muito longo pelos exportadores de grãos, eles querem que instâncias inferiores da Justiça tomem decisões e protocolaram no STF um pedido de liminar. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, pedem que o caso seja julgado na 22ª Vara Federal de Brasília. A lei que instituiu o tabelamento do frete diz que se uma carga for transportada a um preço inferior ao fixado pelo governo, o caminhoneiro tem direito à indenização. Aí, temendo essa punição, as empresas têm procurado seguir a tabela, mas se sentem prejudicadas. Pelos cálculos da ABIOV, o prejuízo acumulado até agora é de cerca de 3 bilhões de dólares. As empresas alegam que a fixação de preço viola a livre iniciativa e também a livre concorrência. Catarina Martorelli para o SBA. E olha, o Luiz Cornacchione, ele que é diretor executivo da ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness, se posicionou também em algumas oportunidades, esteve comigo na Agricultura BR e agora falou com a Sarah Kirchhoff a respeito do posicionamento da ABAG em relação ao tabelamento. Nós somos absolutamente contra, quer dizer, sempre nos posicionamos desse jeito e vamos continuar nos posicionando sempre, absolutamente contra o tabelamento de frete. Quando essa conversa voltou no bojo da greve dos caminhoneiros, que já vem fazendo aí quase alguns meses, a gente se posicionou assim e continuamos nos posicionando do mesmo jeito. Tabela de frete fere o princípio da livre iniciativa, quer dizer, numa economia de mercado como a nossa, você começar a fazer tabelamento é absolutamente insensato, tá certo? Porque fere um princípio importante da livre iniciativa. A gente vem repetindo isso sempre que possível. E a gente tem visto as consequências aí. Você tem visto consequências de movimentação de insumos, por exemplo, fertilizantes é um deles, que está passando aí um problema danado de fazer os fertilizantes chegar onde deveria chegar, e já estava para chegar, porque nós vamos começar a safra daqui a algumas semanas. Tem um problema de movimentação de produto acabado, quer dizer, tem uma coisa em estoque que já era para ter saído, coisa que precisa entrar em estoque não entra porque não tem de pôr. Quer dizer, a gente está vivendo, eu diria para você, um momento extremamente difícil por causa dessa insensatez de fazer um tabelamento de frete numa economia de mercado. Nós, a da ABAG, continuamos com esse posicionamento absolutamente contra o tabelamento. Fizemos algumas movimentações, tanto no Legislativo, junto lá com a nossa Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, no Judiciário também. A gente até
Durante um tempo nós conseguimos operar com uma liminar que foi concedida pela BAG, para a BAG, né? Agora essa liminar está suspensa por decisão do Supremo, e estamos estudando aí outras medidas também no Judiciário, né? Vamos ver aí como é que vai se comportar aí o andamento do Judiciário e todas as ações que tem lá, para a gente pelo menos resguardar, né? Não só o setor, mas os nossos associados em especial, para que a gente possa operar dentro da normalidade. Do jeito que está, realmente está causando um monte de transtorno, e eu sinceramente espero que isso tenha uma reversão, porque não vai funcionar. Está aí o mercado está todo distorcido, e a gente vai continuar sempre repetindo que não faz sentido fazer tabelamento nessa altura da economia que a gente vive no Brasil hoje. Hoje mais cedo aconteceu uma conferência da Datagro, na qual jornalistas de todo o Brasil e também de outros países participavam. Eu participei também, e no qual o França Júnior falava a respeito das expectativas que a Datagro tem em torno do que pode acontecer para a produção de soja e também de milho. Eu foco nesse primeiro momento no fator soja, porque entre os temas tratados pela Datagro, ela espera uma recuperação para os valores da soja na Bolsa de Chicago. Uma outra expectativa importante é em relação ao prêmio pago no porto do Brasil. Os prêmios pagos nos portos no Brasil vêm com elevação. Nós vamos trazer aqui uma situação de como que ele vem sendo pago, mas ele vem a $2,60 por bushel sendo pago no porto brasileiro. Tem uma expectativa de continuar assim até novembro, e números mais modestos para o próximo ano. Você vai entender isso durante esse momento aqui no Agricultura BR, mas antes eu quero mostrar alguns destaques que o Agricultura BR traz dessa conferência da Datagro para o mercado da soja. Pode colocar a primeira tela para o público todo. Nós temos aqui a Datagro trazendo um cenário de preços. Primeiro, para consideração, a Datagro considera que a área e a safra serão menores nos Estados Unidos, é o que ela acredita. O França Júnior comenta o seguinte, que por enquanto o próprio Departamento de Agricultura norte-americano está sendo muito modesto em falar em uma safra em 117 milhões de toneladas nos Estados Unidos para a campanha 18-19. A área e a safra na América do Sul serão maiores. Então, esse é um fator determinante. Brasil, de acordo com os dados iniciais, pode chegar a 120 milhões e 500 mil toneladas. Datagro traz um número também muito próximo a esse em relação às suas expectativas. Um outro fator que eu acho muito importante que seja dito é que a Datagro acredita em firme crescimento de demanda. Se o crescimento da demanda por soja está crescendo, significa também que há uma demanda maior por proteína animal. E os fundos retornando na sequência. Volta aqui por estúdio por enquanto. Olha só, o que quer dizer esses dois últimos fatores? Primeiro, firme demanda quer dizer que vai ter maior compra e procura por soja nos mercados produtores, e significa que isso está sendo convertido em alguma coisa, normalmente convertido em proteína animal, o que quer dizer que o consumo de carnes no mundo aumenta. Um outro fator é essa questão dos fundos retornando. É simples, se os valores vão subir em Chicago, como você vai ver agora na próxima tela, o natural é que os fundos de investimento voltem a fazer negócios com soja na Bolsa norte-americana, que vem vivendo dias bem complicados, vem vivendo dias no qual os valores são mais baixos. Vamos ver como é que vem as médias para a soja em Chicago? Pode colocar na tela, esse cenário aqui foi desenhado pela Datagro. A média dos últimos 5 anos para a soja negociada é de $11,10 o bushel. A média de 2016, $9,88. A média de 2017, $9,77. A média do primeiro semestre de 2018 foi de $10,10 o bushel. Nada mal. E a média do segundo semestre esperada pela Datagro é de $9,50 até $10,10 por bushel. Sobre esses assuntos eu converso agora com o França Júnior. O França Júnior, que é o analista de mercado de grãos da Datagro e que fez todo esse estudo e mostra agora para nós um pouco dessa visão que a Datagro está tendo sobre o mercado de soja. Uma visão
pode-se dizer, positiva, principalmente porque considera uma safra maior no Brasil, com uma demanda maior também. Por outro lado, França Júnior, nós temos as questões que são ligadas ao fator climático, que pode trazer algum tipo de incerteza sobre essa temporada, e o dólar também, porque o dólar tem uma tendência, um viés de queda. E aí, se o produtor acabar fazendo aquisição de insumos com dólar alto e vender a safra com dólar baixo, situação fica difícil. França Júnior, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos, sempre um grande prazer estar com vocês. Nós temos uma sinalização inicial de que a área de soja possa ser novamente elevada no país. Se isso se confirmar, nós teríamos aí o 12º ano consecutivo de aumento de área de soja. E para que isso aconteça, para que isso se confirme, a gente tem aí alguns indicadores importantes, né? O produtor olha bastante a questão do preço atual, né? E isso pesa muito na decisão. É um ano de preços médios em 2018 bem mais altos do que o ano passado, então a remuneração dele tá atrativa, né? Ela atrai o produtor a continuar plantando soja. Ele teve um ano de produtividade bastante alta também, né? Então ele está conseguindo, além de preço bom, ele tem produto na mão, ele tem volume, e ele teve lá na sua origem da safra, da temporada, uma redução de custo nos custos de produção. Portanto, ele está com uma lucratividade muito positiva, muito saudável nessa temporada. Então, esse é o pontapé do estímulo para o plantio. Quando ele olha 19, o cenário, Fabiano, de 19, ele não chega a ser empolgante, né? A gente não tem nenhuma empolgação no mercado, porque existem limitações aí para os preços lá fora, na Bolsa de Chicago. A gente até imagina que o mercado se normalize e exista algum tipo de acordo comercial entre Estados Unidos e China, e na sequência existe uma certa normalização no mercado. E seria preços mais próximos dos $10 o bushel, 9,5, $10. Seria um mercado mais real hoje, né? Não abaixo de 9, como a gente está nesse momento. Então, essa é uma expectativa, mas de uma melhora no preço na Bolsa, não exatamente empolgante, mas dentro de numa relação normal. Os prêmios de exportação, embora para o ano que vem eles estejam acentuadamente mais baixos do que os atuais, porém são prêmios altos. Então a gente tem uma sinalização de prêmios positivos e novamente altos para o ano que vem, em cima da demanda. A demanda não dá nenhum sinal de arrefecimento. A gente tem uma demanda muito forte no mercado interno e brasileiro, no mercado de exportação do Brasil. Então também isso deve dar sustentação aos preços no ano que vem. A maior preocupação que eu vejo, Fabiano, é na questão cambial, porque hoje esse padrão de taxa de câmbio de 8,70, 80 ou 90 que nós chegamos a bater é um padrão de crise, tem aí um prêmio de risco político, econômico nesse patamar. E na hipótese que nós tenhamos a eleição presidencial caminhando na direção de um candidato pró-reformas, né, um candidato um candidato pró-responsabilidade fiscal, um candidato que vai cuidar das contas públicas, vai fazer as reformas que o país precisa, certamente essa taxa de câmbio vai cair, né? Então a gente tem um risco muito grande de plantarmos uma taxa de câmbio alta e quando colhermos termos uma taxa de câmbio bem mais baixa. Existem alguns mecanismos, Fabiano, que é possível aproveitar. Nós já tivemos, hoje nós temos perto aí de 17%, 18% da safra nova já comprometida pelos produtores brasileiros. E esse comprometimento está sendo com níveis de preços positivos, interessantes. Então, isso é uma boa notícia.
o mercado a termo de soja, ele está um pouquinho conservador nesse momento, por conta das dificuldades e as empresas estão enfrentando na questão dos fretes, na questão da contratação dos fretes e no aumento no custo dos fretes. Isso está segurando, está travando o interesse comprador para o ano que vem. Isso está limitando essas vendas. Poderíamos estar com um volume melhor. A gente percebe o produtor disponível, disposto a vender, aproveitar a safra nova, já que o preço está bom, mas a gente não está tendo muito interesse, um interesse limitado pelo comprador, porque ele está com dificuldade de transportar a safra atual. Ele está com perdas, inclusive financeiras, já que o frete subiu no meio do caminho, houve uma quebra de contratos, nós mudamos a regra do jogo no meio do caminho. Então, os prejuízos são enormes nessa questão dos fretes, então, por isso que é uma dificuldade. Então, se o produtor conseguir localmente, regionalmente, preços interessantes para a safra nova no mercado a termo, é um dos mecanismos. Também podemos buscar travar preço na BMF, é uma alternativa viável para a soja e milho, principalmente milho, mas a soja também dá para fazer. Pequenos investidores podem fazer trava na BMF. Se for fazer opções, as opções no caso da BMF seriam mais restritas ao milho. E a gente tem uma liquidez muito baixa de opções para a soja. Aí no caso das opções nós temos que partir para Chicago. Também é possível, também é viável, só que daí tem um pouquinho mais de trabalho, mas nada que impeça essa movimentação. Então a gente tem mercado a termo, a gente tem mercado de futuros e tem mercado de opções. O produtor pode trabalhar e travar, de repente, travar o prêmio, ou travar a taxa de câmbio, alguma coisa do gênero, ele possa aproveitar esse momento, e me parece interessante, e diluir, a ideia seria diluir o risco que ele tem, por exemplo, de um preço lá na colheita mais baixo do que, por exemplo, como nós comentamos, de uma taxa de câmbio mais baixa. Tá certo, França Júnior, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. O França Júnior é analista de mercado dos mais importantes do país, ele que é da Datagro, responsável pelo setor de grãos, falando um pouco a respeito desses levantamentos apresentados na manhã desta terça-feira pela Datagro. Participou dessa conferência jornalistas de todo o Brasil, também de fora do país, querendo saber um pouco mais a respeito da visão da Datagro em torno da produção agrícola brasileira de soja e milho. Você viu os destaques para a soja, ainda durante essa semana o França Júnior comenta conosco o que acontece com o mercado do milho, mas esse viés do dólar, essa proteção é bem importante por conta do cenário atual, de um dólar muito forte e um viés de queda para o dólar para o ano de 2019, com um possível acerto entre Estados Unidos e China. Por aqui falamos ainda de cenário internacional, agora em torno do que se espera para a produção de soja internacional. É o que você vai ver agora, números do Instituto Internacional de Grãos, que traz para você o que pode acontecer com a safra mundial. Pode colocar na tela o primeiro gráfico, destaque em torno do que se espera para a campanha 18-19, uma campanha 17-18 em 356 milhões de toneladas, enquanto que a 18-19 totalizou 358 milhões de dólares. Esse aumento significa um ganho de 21 milhões de toneladas frente àquilo que se teve contabilizado anteriormente. Na verdade, você viu ali duas colunas, uma mostra aquilo que estava se esperando no mês de junho e agora no mês de julho. A campanha 17-18, ela teve uma produção 21 milhões de toneladas inferior. Esses números acabam ficando muito próximos àqueles que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano para a campanha 18-19, uma produção de soja global muito mais forte e claro que isso acaba mexendo com o mercado.
Vamos vir para o mercado nacional agora, porque queremos saber como é que vem os valores praticados para a oleaginosa na referência dos portos brasileiros. É o que você confere comigo. Você tem aqui portos no Brasil. Porto de Santos vem registrando alta, Paranaguá também. Você vê que sobe frente àquilo que tinha ontem. Santos vem a R$ 90,00 a saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 90,50 a saca de 60 quilos. Aqui uma elevação por conta das altas que estão sendo registradas na Bolsa de Chicago. Vamos saber um pouco a respeito da previsão do tempo. Vamos conversar agora com a Juliana Rezende. Ela está na Somar Meteorologia. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, Fabiano. Juliana, olha só, nós estávamos hoje um pouco mais cedo conversando com o França Júnior, ele fez essa conferência, ele que é um analista de mercados, e falava a respeito da influência do clima sobre a América do Sul, principalmente, Brasil, para a produção da campanha 18-19. Em relação àqueles fenômenos climáticos, El Niño, Laninha, o que se pode esperar para a próxima temporada, o que pode acontecer aqui nas nossas áreas de produção? Olha, Fabiano, diferente dos últimos períodos em que um fenômeno Laninha estava atuando, agora ao longo dos próximos períodos a tendência é de mudança. Atualmente estamos em fase de transição climática, ou seja, o El Niño, a Laninha já terminou, agora estamos em fase de neutralidade, nem com as águas do Oceano Pacífico nem aquecidas e nem resfriadas. Para os próximos meses, há indícios que essas águas agora vão começar a se aquecer e, por isso, podemos aí ter um El Niño atuando entre o final de 2018 até o começo de 2019. Isso vai impactar bastante a distribuição das chuvas no Brasil. Geralmente, um fenômeno El Niño acaba garantindo chuvas mais frequentes e persistentes no sul do Brasil. Essa chuva até consegue avançar pela parte central brasileira. Então, de maneira geral, o El Niño ele consegue manter as instabilidades mais frequentes, especialmente no centro-sul, e acaba diminuindo um pouco mais as instabilidades no centro e norte do Brasil, principalmente no interior do Nordeste. Tá certo, Juliano. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar um pouco mais a respeito da previsão do tempo. A Agricultura BR segue agora e a gente traz aqui em destaque o que aconteceu com o relatório que foi apresentado nesta última segunda-feira à tarde, já com o fechamento do mercado, em relação às condições climáticas as condições de campo mesmo, das lavouras norte-americanas. E por lá houve uma estabilidade. As lavouras de soja dos Estados Unidos, elas permanecem com 70% delas em boas ou excelentes condições. É o que nós vamos conferir agora no Agricultura BR. Há uma situação regular para essas lavouras. Elas seguem pela segunda semana consecutiva 70% em boas ou excelentes condições, 22% em condições regulares, 8% em condições ruins ou muito ruins, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, nesta última segunda-feira. O fato é que esses números mostram uma situação na qual a lavoura americana vem bem. O clima polar ajuda bastante, então vem florescendo bem, vem com dados melhores do que os últimos anos, não há dúvida sobre isso. É por isso que, para muitos, o departamento está sendo bastante tímido ao dizer que será uma produção de 117 milhões de toneladas. Essa produção pode chegar perfeitamente a 120 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos. Por outro lado, há um outro fator que tem dado um gás diferente para a Bolsa de Chicago, tanto é que as posições de mais curto prazo, e esse dado econômico é muito importante para quem está de olho nas negociações, é de que as posições de mais curto prazo têm conseguido a sustentação dos $9 por bushel. Hoje, mais cedo, inclusive, estava com uma elevação bem forte, uma alta de 2%. Entre os fatores, essa conversa mais amistosa, um entendimento entre Estados Unidos e União Europeia e também uma expectativa de que cedo ou tarde Estados Unidos vai ter um entendimento também
com a China. Vamos ver como é que soja em Chicago vem sendo negociada agora, é o que você acompanha comigo. Soja em Chicago, alta, forte, alta. Se eu falava que ela estava na casa de 2%, essa alta chega perto de 3% agora. Posição de agosto vem a $9,02 o bushel. Setembro, $9,08. Novembro, a posição de maior liquidez, $9,18 o bushel. E janeiro, a $9,28 por bushel. Assim são os negócios com soja em Chicago. Tem dado um ânimo diferente também aqui no Brasil. Você vê que os valores subiram nesta terça-feira por conta da soja se recuperando na Bolsa de Chicago. E também muito interessante, porque trazendo um comparativo do que a Datagro afirmava, numa expectativa de soja negociada em Chicago, na média, entre 9,50 até $10,10 o bushel no segundo semestre de 2018, já vai se aproximando desses patamares. Um outro fator importante a ser observado é o dólar comercial. O dólar, ele é sensível aos fatores norte-americanos da política econômica dos Estados Unidos. Vamos saber como é que vem o dólar neste momento, o dólar que tem sido contido por várias atuações aqui do Banco Central brasileiro, mas hoje, assim como ontem, vai subindo. Dólar nesse momento vem a R$ 3,75 mais 8, variação positiva de 0,63%. Assim vem os negócios com o dólar aqui no Brasil e também a soja em Chicago, ambos em elevação. Daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar sobre mercado de café. E quando falarmos de mercado de café, nós vamos tentar entender o que vem acontecendo com ele, entrevista exclusiva também, falando um pouco a respeito dos efeitos lá de Nova York, sobre os preços praticados aqui no Brasil, daqui a pouco no Agricultura BR. E não há dúvida que toda a condição hoje relacionada a frete tem mexido com os valores de negociação dos fertilizantes no Brasil. E ele vem, claro, mais elevado do que aqueles praticados na última temporada. Tem outros fatores também que têm ocasionado os problemas, é que parte dos importadores não tem arcado ou estão tentando desfazer os contratos por conta desse frete maior, que muitas vezes inviabiliza, dependendo da região do país a ser entregue. A situação é extremamente complicada. E é sobre este assunto que Paulo Andrei nos fala um pouco agora a respeito dessa preparação para a nova safra. E alguns produtores de milho já iniciaram a compra dos insumos que serão utilizados na próxima safra, percebendo aí um aumento no preço dos fertilizantes em relação à safra do ano passado. Também já iniciaram o preparo das áreas onde será cultivado o milho. Nas regiões norte e noroeste do estado, cidades como Horizontina, Novo Machado e Dr. Maurício Cardoso prevêem o início do plantio agora no início de agosto. Tudo isso, é claro, se as condições climáticas de temperatura e umidade continuarem colaborando. Nessas regiões, as áreas que foram destinadas ao cultivo do milho deverão ser as mesmas que foram destinadas no ano passado. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei para o SBA. Você acompanhou o Paulo Andrei falando um pouco a respeito dos fatores, por que está com atraso, por que não está em cultivo. É simples, é mais uma vez o fator tabelamento de fretes, acaba influenciando demais o custo de produção no Brasil. E boa parte das vezes, e para muitos produtos, esse custo não tem como ser repassado ao consumidor final. Um dos fatores que nós discutimos durante esses últimos dias, principalmente na última sexta-feira, estava diretamente relacionado a esses números. Por quê? Porque a safra brasileira vem sendo prejudicada, diversos produtos também. A questão é fechar um valor para o frete, ou o caminhão chegar até o porto e depois ter um mesmo valor para o retorno. Então, números que acabam não sendo coerentes com a realidade. Uma mudança de regra com o jogo vigente acaba trazendo todo o tipo de prejuízo para quem trabalha. E quem trabalha principalmente no campo também está sujeito aos fatores de alteração climática, por isso que eu volto agora até a Somar Meteorologia, falo mais uma vez com a Juliana Rezende e ela nos destaca agora o que vem acontecendo no estado do Mato Grosso. Juliana, o estado do Mato Grosso, ele está é onde nós temos a colheita de milho mais adiantada, é o maior produtor de milho do país, o maior produtor de grãos no geral, e lá nós tivemos algumas áreas também com seca durante o processo de desenvolvimento, mas neste momento está ajudando, o clima tem ajudado por lá. Como é que tem ficado a situação para o produtor de Mato Grosso, Juliana?
O cenário climático no estado do Mato Grosso vem ajudando os produtores de milho segunda safra. Isso porque Não tivemos as melhores condições de ouvir a Juliana, estava ali cortando, senão televisão ao vivo é assim mesmo, né? Televisão ao vivo, você tem esse tipo de coisa, daqui a pouco ela explica um pouco melhor o que vem acontecendo no estado do Mato Grosso. O pessoal está com as máquinas no campo, colheita está acontecendo neste momento no estado, assim como os demais do Centro-Oeste e no Paraná também. Se eu for fazer ali uma situação de levantamento geral ao que vem acontecendo com o milho no Brasil, nós temos uma redução muito forte nessa produção de segunda safra, onde está concentrada a maior parte da produção brasileira, e temos também perdas bem claras em alguns estados. Se essas perdas ou queda de produtividade eram muito visuais nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, hoje podemos dizer que o estado de Goiás também tem uma queda bastante clara em relação à produção de milho. Vamos falar agora do quadro Agroações, e para destacar o Agroações de hoje, eu vou falar a respeito de uma empresa norte-americana que é muito conhecida no Brasil, no mundo todo, por conta, claro, do seu papel que tem como trade no mercado da soja e também como grande esmagadora. Eu estou falando da ADM, e a ADM teve um lucro líquido de 566 milhões de dólares no segundo trimestre de 2018. Um lucro forte para a ADM, foi divulgado pela gigante norte-americana nesta terça-feira, mostrando que os resultados estão sendo extremamente positivos na sua atuação com grãos nos Estados Unidos e também fora do território norte-americano. Vamos ver como é que está o gráfico aí em relação à ADM. A ADM que tem uma participação importante também aqui no Brasil. Você vê o lucro líquido da ADM com resultado de 566 milhões de dólares. É uma alta extremamente expressiva, vem com uma alta de 105% quando comparado ao mesmo período do último ano. Em relação, se nós trouxéssemos o valor por ação, ela vem com $1 o valor por ação. Em torno da receita, você vê a receita da ADM bastante elevada, 17 bilhões e 6 milhões de dólares, uma alta de 14,94%, quase 15% de alta quando comparado ao mesmo período do ano passado. A ADM aqui, ela mostra uma elevação bastante forte para o trimestre, e segundo a empresa em balanço, as interrupções no fornecimento na Argentina e Brasil levaram a uma forte demanda global pelas commodities nos Estados Unidos, resultando em volume e margens maiores para as exportações de milho, soja e trigo. Aqui trazendo a ADM os seus números para os Estados Unidos, colocando aqui boa parte dessa responsabilidade de números melhores para os norte-americanos por conta de Argentina e Brasil. Na verdade, é muito mais por conta da Argentina do que Brasil, porque aquela demanda que vinha sobre o país vizinho, em relação aos argentinos, ela foi absorvida ou aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos. Vamos saber como é que vem milho em Chicago, então, rapidamente, valores de referência para o mercado norte-americano do milho. Bolsa de Chicago em destaque, milho por lá, ele é muito influenciado por conta de petróleo. Petróleo vem com uma expectativa de estar sendo negociado a $60 o barril, e nós temos milho hoje subindo de leve, um pouco, uma alta bastante leve nesse momento. Posição de setembro a $3,71 por bushel, dezembro $3,85 o bushel, enquanto que março vem a $3,96, maio negociado a $4,02 o bushel. Hoje mais um dia de elevação para os negócios com o cereal. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações para você. Eu vou falar ainda a respeito de mercado de café, entrevista exclusiva feita pela Sara Kirchhoff, que vai mostrar aqui alguns dos motivos que nós temos para termos essa pressão toda sobre a cafeicultura brasileira. Então fique conosco, você fica com a gente, daqui a pouco a gente traz essa informação. E antes de ir para o intervalo, você fica aí com algumas informações dos nossos parceiros. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade.
E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. O Fosfosal ele tem entrado no nosso manejo sanitário na compra. A gente hoje está com muita dificuldade de comprar bezerro aqui por perto, a gente tem comprado bezerro muito longe. E esses bezerros, eles viajam um dia, nessa época das águas principalmente, até 2 dias de caminhão, e esses animais chegam muito debilitados. Então a gente tem sentido que quando a gente faz Fosfosal nesses animais que chegam, a gente tem tido uma resposta bem rápida, porque esses bezerros chegam, a gente ainda na adaptação de comida, já começa a comer uma ração, e a gente sempre percebeu que quando usa o Fosfosal, a resposta é mais rápida. Então o manejo nosso, com 4 semanas, o animal volta no curral. E se preciso, a gente faz uma nova dose. Agora, quando o animal já recupera a carcaça, que a gente percebe que a maioria já recupera, a gente já não faz essa redose, né? E até porque os animais assim que ficam mais debilitados para trás, tem que se fazer outra dose para ele poder acompanhar o lote. Isso, a gente vê isso aqui no final, ó. Quando a gente vê uma boiadinha dessa com 20 meses aí, ó, já quase no ponto de abate. Então essa boiadinha vai morrer com 2 anos. Isso daí é reflexo de um bom trato que teve quando ele chegou na propriedade. Como vocês puderam acompanhar, a compra de bezerros acarreta uma série de desafios, como por exemplo, desmama, transporte e adaptação na nova propriedade. Bruno, explica pra gente como o Fosfosal age nessa série de desafios. O Fosfosal é um multimineral que ajuda a minimizar os estresses causados por todos esses manejos, né? Seja a desmama, seja o transporte e a adaptação desses animais a uma nova propriedade. Então 10 ml de Fosfosal na entrada dos animais na fazenda ajuda demais a minimizar os impactos negativos do estresse e permitir que esse animal desenvolva e performe de uma forma melhor dentro da fazenda. Então com o Fosfosal nessa adaptação, os animais acabam entregando mais resultado. Aumente o score corporal do seu rebanho também. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E a partir de agora você vai saber um pouco a respeito do que vem acontecendo com os preços, com o clima e muito mais para o café. Vamos voltar até a sede da Somar Meteorologia, onde está a Juliana Rezende. Juliana, o estado de Minas Gerais é o maior produtor de café arábica do mundo. Se o Minas fosse um país, seria o líder nessa produção. E por lá a colheita está em andamento. Como é que está o clima por lá? Como é que esse pessoal que está trabalhando nos campos pode continuar suas atividades de colheita, Juliana? Olha, até os últimos dias era o tempo mais seco que vinha tomando conta de grande parte do estado de Minas Gerais, por isso até que as condições de umidade do solo estão bem baixas no estado mineiro. Os índices de umidade do solo estão apenas em torno de 10% em algumas localidades do interior de Minas Gerais. Agora, a partir desta semana, o tempo vai começar a mudar, por conta de uma frente fria que já avançou pela costa do sudeste, conseguiu romper o bloqueio. Agora já começa a trazer áreas de instabilidades para Minas Gerais. Para os próximos dias tem previsão de chuva para grande parte do estado mineiro. Até o dia 5 de agosto, essa chuva vai ficar concentrada em áreas mais ao sul, Triângulo Mineiro e toda a faixa leste de Minas Gerais. Tem previsão até de uma chuva um pouco mais significativa entre o sul e leste, onde o volume de água fica em torno de 30 milímetros em poucos dias. Ainda não tem risco para chuva, principalmente no norte de Minas Gerais. Em relação às temperaturas, não tem risco para extremos. Isso porque a temperatura deve seguir ainda um pouquinho mais baixa, principalmente pela manhã, mínimas na casa dos 11 graus no sul mineiro, não garantindo riscos para a maior parte da produção do estado de Minas Gerais. A partir da semana seguinte, a tendência de mais chuva também. Ainda vamos ter muitas instabilidades atuando no estado de Minas Gerais por conta da passagem de uma nova frente fria. Só que essa chuva agora ela começa a perder um pouco mais de intensidade. Então, um novo sistema frontal que vai avançar pela região não tem potencial para trazer chuvas volumosas, apenas chuva bem fraca e isolada e com baixo volume de água. Claro que essa chuva e esse tempo mais instável, agora a partir desta semana,
pode ainda trazer um pouco mais de instabilidades e um cenário não tão otimista para os produtores, que acabam dependendo do tempo mais seco e também sem instabilidades para conseguir avançar com a colheita e também com a secagem dos grãos. Então, com essa chuva avançando a partir desta semana do estado de Minas Gerais, pode ainda atrapalhar de forma bem momentânea e acabar até paralisando o andamento das atividades de colheita e até secagem dos grãos de café em grande parte de Minas Gerais. É com você, Fabiano. Obrigado, Juliana. Informação importante, porque parando, colheita, o procedimento de colheita nesta semana, a situação fica bastante diferente para o café. Daqui a pouco ela volta trazendo outros destaques do clima. O assunto por aqui continua sendo o café, sabe por quê? Porque nós vamos falar agora sobre os elementos que agora impactam o mercado. Isso que a Juliana disse agora há pouco impacta, claro, também, só que a safra brasileira de café arábica, ela já é praticamente definida, não tem muita coisa a se alterar em relação a ela. É uma produção total no Brasil, somando o Conilon com a arábica, que chega entre 55 milhões de sacas até próxima a 60 milhões de sacas, dependendo da fonte que está dizendo isso. E com isso, com essa circunstância, nós temos uma pressão negativa com o café em Nova York. Tem também os fatores dos estoques dos Estados Unidos de café verde e outras coisas que você vai saber já já. Mas antes de vir para uma entrevista muito interessante falando sobre esse tema, eu vou mostrar como é que vem o café sendo negociado em Nova York. É a plataforma Ice Filters ao vivo para o café arábica. Pode colocar na tela, vamos saber como é que vem essas posições sendo negociadas. Nós temos aqui posições com café. Setembro, todas as posições vão perdendo aí 1 cento de dólar, um pouco mais de 1 cento, tá? Setembro, que é a posição onde está negociada a importante parte da safra brasileira, $1,10 mais 5 a libra peso. Dezembro, também com boa parte dos negócios da safra nacional, $1,13 mais 30 por libra peso. Março de 2019, $1,16 mais 75 a libra peso. E maio, $1,19 para a libra peso. Você vê que são valores muito baixos quando você lembra dos últimos anos. Para se ter uma ideia, esses valores são tão baixos que eles são os menores de mais de 30 anos em relação aos negócios lá na Bolsa de Nova York. E a questão que fica é por quê? E é por isso que a Sarah Kirchhoff nos traz uma entrevista agora com o presidente do Sindicato dos Produtores de Café, a Sincal, Armando Mattielli, que fala um pouco a respeito dos efeitos e também das causas desse café pressionado negativamente na Bolsa norte-americana. Confira. Nós estamos vendendo café num preço que corresponde a $1,10 por libra peso. Nos anos 80, nós vendíamos entre 1,20 e 1,40. Ou seja, se a gente computar a inflação dos anos 80 até agora, de 35 anos atrás, nós estamos vendendo café no preço 1/3 do que nós vendíamos naquela época. É uma coisa totalmente insuportável, né? Então, nós estamos com uma safra recorde, é a realidade. Não existe nenhum instrumento para que faça com que os produtores tenham condições de melhorar a sua renda da sua propriedade, nada. O mercado está totalmente solto, o Brasil nunca esteve tão, assim, leniente, o mercado tão solto de café como está agora. Entre o governo e também as entidades privadas que deveriam estar cuidando dessa situação, nós da Sincal brigamos pelas melhorias, mas grande parte das nossas pseudo-lideranças não estão nem aí. Estão muito mais a favor dos oligopólios do que dos próprios cafeicultores que estão aí penando com esses baixos preços de café. E esses preços de café, principalmente quem planta café na serra, que são cafés colhidos à mão, praticamente inviáveis, estão sobrevivendo. E nós não estamos aqui no Brasil para sobreviver, nós estamos aqui para criar riqueza e não ficar trabalhando para os grandes oligopólios internacionais. E com o dólar alto, como a gente vem acompanhando, é que chegou próximo até dos R$4 esse ano, o dólar comercial, aí o preço dos insumos ficam também muito mais elevados e realmente fica difícil fechar essa conta, né? Sem dúvida. Já sinalizaram os chineses, que são hoje os grandes produtores de defensivos a nível mundial, que produzem as moléculas não só para eles mesmos, que é a Chem Química, que é a antiga Singenta, como também produz para outras firmas, que vão aumentar 30% nos preços. Adubo subindo assustadoramente, dado a situação do dólar. Então, os insumos subindo de maneira acompanhando o dólar, e o café está na seguinte situação. Quando o dólar se desvaloriza e valoriza real, cai em Nova York. Tá ok? Ou seja, subiu
o real. O real foi a 4. Imediatamente cai em libra peso. Imediatamente. Isso é diário. Toda vez que há uma valorização do dólar e queda no real, o mercado cai em libra peso e vice-versa. Então, quem provoca esse desequilíbrio na Bolsa de Nova York é o Brasil, porque a relação real-dólar está intimamente ligado ao mercado externo. Cada vez que existe esse movimento de dólar real, reflete diretamente no mercado como um todo. Portanto, o Brasil, que deveria ser o protagonista e fazer uma política coerente para o mercado de café e ter regras, nós largamos o mercado dessa maneira, num verdadeiro leilão Weilen, que Weilen quer dizer em holandês reverso. Os nossos exportadores entram vendendo baseado no contrato C de Nova York, sempre dando deságio em cima dos nossos cafés. Então não existe regras, o mercado está solto. Nunca nós tivemos uma política tão caótica para a cafeicultura, tanto quanto nós estamos tendo agora. E o café negociado aqui no mercado futuro brasileiro, o café BMF na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, ele acompanha também esses preços de Nova York? Sem dúvida. São Paulo acompanha Nova York, é diretamente proporcional. Diretamente proporcional, né? Então o mercado de café não mostra nenhuma solidez, não tem demonstrado nenhuma vontade por parte das nossas nós chamamos de pseudo-lideranças porque não são lideranças que comandam a política cafeira no Brasil. Nenhuma vontade de mudar esse panorama, dar um novo horizonte e fazer o Brasil ganhar dinheiro. Hoje, para você ter uma ideia, o faturamento de café nos atuais preços, eu calculei tudo, nós faturamos 6,2 bilhões de dólares com o nosso café. Se nós pegarmos o preço mínimo que deveria ser praticado, segundo a Lei 4.504, Estatuto da Terra, e mais pegar o custo de produção, colocar os 30% que é do Estatuto da Terra, Lei 4.504, artigo 73 e 85, deveria ser R$ 635. Faturamento, a receita iria para 9,3 bilhões. Se nós pegarmos os preços praticados nos anos 80, o nosso faturamento, nossa receita no café iria para 24 bilhões, baseado há 35 anos atrás. E nós estamos faturando 6,1. Nós estamos produzindo o quê? Pobreza ou riqueza? Nós estamos produzindo pobreza. Então, quando a gente anda pelas regiões cafeeiras, como eu ando muito, a gente vê que os municípios não saem daquilo, principalmente Minas Gerais, que é o principal estado produtor. Não há melhorias, né? E nós precisávamos de melhores preços para melhorar o IDH, melhorar a situação de renda per capita, melhorar para os trabalhadores rurais, melhorar para a sociedade como um todo. E nós, porque não temos regras, não temos nenhuma política, estamos aí à mercê da própria sorte e à mercê dos oligopólios, trabalhando como verdadeiros prestadores de serviço aos grandes oligopólios internacionais. Seu Marcelo, para encerrar, o senhor estava comentando comigo aqui antes da entrevista sobre os fatores fundamentais e os fatores de inteligência artificial. Como é que é essa relação? Há 5 anos atrás, quando tinha uma seca, tinha uma greve de caminhoneiro na Colômbia, ou tinha qualquer situação, uma geada, esses fatores eram considerados que refletiam diretamente na Bolsa. Com o advento da inteligência artificial, cria-se, a próprio nome diz, uma inteligência artificial, cria-se mecanismos e criam-se factoides para interferir na Bolsa. Então, os fatores fundamentais, eles têm pouco peso na Bolsa. É isso que nas bolsas. É isso que os nossos produtores não estão entendendo e que as nossas lideranças não estão entendendo. Hoje, o mercado não é mais regido por fatores fundamentais, e sim por fatores artificiais, que é a dita cuja inteligência artificial. Ela que está reinando hoje, lamentavelmente. Então, o ano que vem nós vamos ter pouco café. Nós sabemos disso, o ano que vem vai ser um ano de banalidade baixa. Isso não reflete. O ano passado nós tivemos geada, não refletiu. Tem baixo estoque, não reflete. Honduras vai produzir 2 milhões de sacas a mais, pimba, o mercado cai. Então, cada vez que acontece um fator fundamental, que ele poderia estar subindo o preço, cria-se um factoide para interferir nos algoritmos da Bolsa e derrubar o preço. Quem manipula tudo isso são os grandes oligopólios, que têm lá dentro verdadeiros gênios trabalhando nos seus computadores. Então, a inteligência artificial predomina sobre os fatores fundamentais. E nesses casos ainda é importante, ou melhor, ainda há como fazer hedge, como fazer a segurança no mercado futuro? Sempre há. Eu acho que tem que ter um momento oportuno. Nesse momento, fazer hedge no mercado futuro é uma loucura. E eu não faria nunca. Quem vai ganhar essa eleição? A quanto vai o dólar? Você faz um mercado futuro e depois existe aí uma situação que o dólar vai a 5, 6 reais. Não sabemos. Aí você vai ter que comprar os seus insumos pagando um absurdo e fixe em real.
Então tem que tomar muito cuidado, o momento não é propício para fazer. Mercado futuro se faz quando o preço está bom. Café está 800, 900 reais. Vou fazer mercado futuro. É compensatório. O preço está baixíssimo como no momento, $1,10, $1,12. E eu não vou fazer mercado futuro no momento desse. Então, cada instrumento que nós temos nas bolsas, cada mecanismo que nós temos no mercado, tem um momento certo para usar. No momento, é péssimo negócio fazer mercado futuro. Você viu agora há pouco essa entrevista com o Armando Matiello. Se quiser rever, acesse daqui a pouco o portal do SBA, depois que o programa acabar, ou as nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e todas as outras. Você tem acesso, são informações importantes para quem está negociando café, para quem tem café para vender, para quem está pensando em fazer hedge com café. Situações que estão bem complicadas para o produtor, estão sendo esclarecidas nessa entrevista exclusiva que foi feita pela minha colega Sara Kirchhoff. Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações para você. Informações agora do setor sucroalcooleiro aqui no Agricultura BR. Vamos destacar um pouco a respeito da produção no centro-sul do país, que é a maior região produtora. Entre os estados, o Mato Grosso do Sul, para muitos, é o que vai ter aumento. Na verdade, de acordo com o presidente da Biosul, Roberto Holanda Filho, o que vai ter é uma recuperação frente aos níveis que se tinha há 2 temporadas. Mato Grosso do Sul apresenta uma recuperação nessa campanha 2018-2019, depois de uma safra que teve perdas. Como é que isso funciona no campo? Como é que a Biosul está trabalhando esses números? Fabiano, o que aconteceu no passado, nós tivemos problemas sérios com chuva no começo da nossa safra, aí abril, maio, depois no meio da safra, em junho, julho, teve chuva também acima do normal e, claro, uma geada que atrapalhou bastante a nossa produção. Então, nós que já tínhamos chegado a moer, a processar 50,3 milhões de toneladas de cana na campanha retrasada de 2016-2017, caímos para 46,7 milhões de toneladas processadas na safra passada. O que está acontecendo esse ano? Primeiro que a gente não teve problema com chuva, né? Mas não tivemos, por outro lado, essa seca exagerada que está tendo em São Paulo e em outros estados, que está realmente afetando muito a produção de lá. A gente começou a sofrer agora com a falta de chuva, mas, de certa forma, a nossa matéria-prima, a cana está melhor, não somente em produção agrícola, ou seja, em tonelada de cana por hectare, como em produção industrial, ou seja, no açúcar contido na cana. A gente também tem apresentado resultados melhores do que do ano passado. Ou seja, sem chuva, as usinas adiantaram a safra, nós estamos hoje com quase 21 milhões de toneladas de cana já processada, praticamente a metade da safra, 20% acima do que estávamos nesse mesmo período do ano passado, ou seja, você vê aí a diferença de velocidade da safra. Evidentemente que a gente aí a cana deve acabar um pouco mais cedo, mas a gente tem aí, nós temos esse estoque de matéria-prima no campo, então nós podemos chegar ou voltar aos 50 milhões de toneladas processadas, recuperando esse número que a gente havia processado já na safra retrasada. Roberto, voltando então para esses dados que nós tínhamos há 2 safras, Mato Grosso do Sul tem potencial para elevar a produção de cana-de-açúcar? O que seria necessário hoje para o Estado produzir mais? Sair dessa marca de 50 milhões de toneladas, que é o que tem se mantido na média nas últimas temporadas. Olha, eu acho que a gente se manter aí no número razoável desses últimos anos, eu acho um resultado bastante expressivo, porque a gente lembra que o setor passou por uma das maiores crises de sua história, né? Então, eu acho que a gente primeiro tem que ter um ambiente. É claro que o Mato Grosso do Sul tem condições, sim, de aumentar. As próprias usinas instaladas aqui ainda não estão com sua capacidade plena, ou seja, ainda sem usina nova, a gente ainda teria uma capacidade de crescimento significativa. E aí, se você colocar alguns investimentos das usinas que estão aí, ou eventualmente novas unidades, você pode ter realmente um aumento expressivo em termos de volume de produção.
Espaço para crescer no Estado? Sim, nossos colegas da pecuária têm precisado cada vez menos de terra, tem tido uma oferta importante de terra. É bom frisar, sem desmatamento, a gente cresce aqui, pode crescer sem desmatamento, existe uma oferta de terra grande aqui no Mato Grosso do Sul, já identificada para a nossa e outras culturas. Então, o Mato Grosso tem sim condições de crescer. Então, vamos agora para o nosso setor. O que é que o nosso setor precisa para recuperar, retomar investimento? A gente está vendo um exemplo muito bom aí, que é o RenovaBio, uma política nova. Finalmente, o Brasil tem uma política de combustíveis, tem um jeito inteligente, que não é subsídio, que não é imposto, de incentivar o uso de biocombustíveis, através disso conseguir descarbonizar ainda mais a nossa matriz energética, que já é uma das mais limpas do mundo. Então, o RenovaBio já virou lei, as metas foram definidas e deve entrar em operação aí o ano que vem, em fase já de testes, e ser consolidado a partir de definições de metas individuais que ainda precisam ser feitas, alguns procedimentos burocráticos que estão previstos, mas o RenovaBio é um marco que eu acho importante e vai trazer de novo para o investidor, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Acho que vai mostrar que o setor precisa crescer, vai trazer um ambiente propício para que retome os investimentos no setor. O Roberto Holanda Filho, eu tinha conversado com ele a respeito desse assunto, desse tema, falando um pouco a respeito do que se espera, o que se pode esperar com a relação à produção sucroalcooleira no Mato Grosso do Sul. Ali você viu crescer, na verdade, como eu disse, é uma recuperação. Então, recupera-se nessa safra 2018-2019, já que a anterior foi muito afetada pelo fator climático, que acabou trazendo para baixo de 50 milhões de toneladas a produção de cana-de-açúcar. E é sobre este assunto que nós falamos agora mais uma vez com a Juliana Rezende. Vamos voltar até a Somar Meteorologia. Juliana, o Roberto Holanda Filho da Biosul fala sobre essa recuperação. O clima ajuda um pouco mais aqui no Mato Grosso do Sul a campanha 18-19. Com isso, a safra volta a registrar números das 2 temporadas atrás. Como é que fica a previsão do tempo para essas regiões produtoras de cana-de-açúcar no Brasil, Juliana? Olha, durante as próximas semanas a tendência é de melhora nas condições climáticas. Isso porque a gente volta a ter previsão de chuva em áreas produtoras de cana-de-açúcar. Durante os últimos períodos, a estiagem, que acabou garantindo aí mais de 100 dias sem chuva significativa para algumas áreas produtoras de cana-de-açúcar do Sudeste até Centro-Oeste, que diminuíram bastante as condições de umidade do solo, com índices apenas em torno de 10% nas áreas em laranja do mapa, então prejudicaram as lavouras, que acabaram garantindo baixo potencial produtivo. Para os próximos períodos, tem previsão de um cenário um pouco mais otimista, por conta da passagem dessa frente fria que já atua aqui na costa da região Sudeste, trazendo instabilidades para grande parte da região e até o Mato Grosso do Sul. Justamente tem previsão de chuva bem significativa para o estado sul mato-grossense já ao longo desta semana, onde o volume de água fica em torno de 30 milímetros, mesma condição também em áreas de Minas Gerais. Essa chuva ainda ao longo desta semana não vai vir de forma tão abrangente, tanto que algumas áreas produtoras de cana do Mato Grosso, Goiás, ainda não recebem áreas de instabilidades e o tempo seco vai seguir persistindo. A partir da próxima semana, a tendência é de um cenário um pouco mais otimista. Apesar da chuva perder um pouco mais de intensidade no Brasil central, as áreas de instabilidades vão conseguir se espalhar um pouco mais, tanto que até volta a chover em algumas áreas do oeste, sul do Mato Grosso e até o extremo sul do estado de Goiás. De maneira geral, então, a próxima semana, entre os dias 6 e 10 de agosto, vai ser uma semana de tempo bastante instável em áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil, trazendo aí um certo alívio para algumas lavouras que já vêm sendo prejudicadas por conta do período de estiagem. Essa chuva ela não tem potencial para reverter totalmente a situação de déficit hídrico no solo, mas acaba trazendo aí cenários um pouco mais otimistas, garantindo um pouco mais cenários mais otimistas, principalmente para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, que já vinha sendo prejudicada devido ao índice de umidade do solo mais baixo em algumas áreas produtoras da região central brasileira. Volto com você no estúdio. Tá certo, Juliana Rezende. Obrigado pela participação de hoje aqui na Agricultura BR. Uma boa tarde para você.
Por aqui, essa edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais. A terceira edição começa às 17h20 no horário de Brasília, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.